Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero convidar você a refletir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 14, onde o texto sagrado diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema sedentos por mudança de vida. O texto de João, ele se inicia nesse capítulo de número 4, nos falando que quando Jesus ficou sabendo que a sua fama ela corria e chega inclusive aos ouvidos que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que o próprio Jesus não estava batizando ninguém, quem batizava eram os discípulos. Jesus então, naquele momento, tinha a oportunidade, já que a sua fama de fato corria por todas as regiões, de ficar orgulhoso, de ficar soberbo. Contudo, o que Jesus resolve fazer? Ele resolve deixar a Galileia. E naquele momento ele resolve então sair da Judéia, melhor dizendo, e ir para a Galileia. Então, note você que de imediato a gente percebe algo estranho. Jesus, no momento em que a fama começa a chegar, ao invés de ir para o centro das atenções, ele vai justamente para os locais onde ele estaria perdendo o foco. Jesus está indo para Galileia. E às vezes isso na vida acontece de forma muito contrária às nossas vidas. Quando a gente começa a ter algum progresso na vida, muitas vezes a grande tendência é que a gente se torne orgulhoso. É que nós venhamos a querer ser algo mais do que aquilo que de fato nós somos. Muitas vezes nós vamos observar algumas pessoas que elas começam a ter uma carreira promissora, algumas pessoas que começam a crescer na vida, e muitas vezes surge uma queda iminente e essas pessoas muitas vezes vão se perguntar por que isso aconteceu. E Jesus nos mostra que de cara ele vai fazer isso. Mas nós podemos observar então que há um determinado momento em que o Senhor Jesus ele está cansado daquele caminho, e nos diz o texto que já era hora sexta, ou seja, já era meio-dia. E nesse momento, então, ele está se dirigindo para Samaria, quando ele chega até a fonte de Jacó. E ele, nesse momento, então, os seus discípulos resolvem ir até a cidade para comprar alimentos, e chega uma mulher para tirar água daquele poço. É nesse instante em que Jesus vai pedir água para essa mulher. Quando Jesus, então, resolve pedir água para essa mulher ela vai falar para Jesus que ele não tinha como tirar água. E o interessante é que essa mulher, ela vai fazer aquilo que hoje nós estamos tão acostumados na nossa sociedade. Ela vai falar, mas você é judeu, o judeu não se comunica com o samaritano. E perceba você que muitas vezes nós temos vivido isso nas nossas vidas. Todos nós, pelo menos a maioria das pessoas, tem um objetivo de um dia chegar diante de Deus. Penso eu que a maioria das pessoas não tem o menor desejo de ir para o inferno. Que as pessoas elas querem estar com Deus pelo resto de suas vidas, pela eternidade. E essa mulher ela começa a mostrar esse separativismo. Então muitas vezes nós observamos que a religião ela separa as pessoas. Ela condiciona ao fulano, ao ciclano e ao beltrano a religião A, B ou C. Mas o que essa mulher vai fazer então? Simplesmente a mesma coisa que a maioria das pessoas fazem. E vai dizer então, não há uma comunicação entre o judeu, entre os samaritanos. E perceba você que o Senhor Jesus ele vai falar algo que vai mexer com essa mulher. Ele vai dizer para essa mulher que se ela soubesse, se ela conhecesse o dom de Deus, justamente era ela que iria pedir água para ele. Uma água que é considerada por Jesus uma água viva, que iria jorrar, uma água que vem de uma fonte inesgotável. E essa mulher então fica curiosa para saber da onde Jesus poderia então tirar essa água. Ela vai dizer para Jesus, mas tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, da onde tu tens essa água da vida? Você percebe que muitas vezes o Senhor está falando conosco de coisas espirituais e nós estamos com a nossa visão limitada, mantemos-nos limitados simplesmente àquilo que as minhas mãos, as suas mãos podem alcançar, os nossos pés podem alcançar, quando Deus está nos falando de coisas muito maiores. E então o Senhor Jesus começa a fazer uma obra na vida daquela mulher que mudaria
a vida daquela mulher. Jesus não está lhe propondo uma religião, mas Jesus está lhe propondo a salvação de sua vida. Jesus está lhe propondo uma água que com certeza mudaria a sua história. Uma água que saciaria não apenas a sede daquela mulher, mas que iria muito além, que saciaria a sede de sua família, dos seus amigos e de toda uma sociedade. E então que Jesus, nesse momento, ele vai fazer com que essa mulher se sinta estimulada. E ela vai falar assim: Senhor, me dá essa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir mais buscar. E Jesus vai revelar para essa mulher que ela já teve 5 maridos e que o marido que agora ela tem não é seu marido, que ela estava vivendo uma relação extraconjugal. E essa mulher fica maravilhada, porque apenas ela sabia disso, isso estava mantido em segredo. E note você, que a partir desse momento, essa mulher então, ela corre até Samaria e ela vai contar para as pessoas coisas que só ela e Deus sabiam. E note você que aquele grupo de pessoas vem até Jesus. E essas pessoas agora também têm sede por Jesus. Essas pessoas agora também começam a escutar Jesus. E o interessante de tudo é que essas pessoas agora vão dizer que já não é mais pelo que a mulher estava falando, mas porque agora essas pessoas estavam de frente com Deus. Então perceba você que aquela mulher, sem que ela tenha notado, o Senhor Jesus saciou a sua sede a ponto dessa mulher começar a se tornar naturalmente uma fonte inesgotável. Era a mulher agora que estava falando de Deus para as outras pessoas, que estava motivando outras pessoas. É essa mulher agora, samaritana, que leva outras pessoas até Jesus. E interessante que Jesus passa 2 dias ali, 2 dias, naquele lugar, falando para aquelas pessoas a respeito do reino de Deus. Perceba você que tudo isso acontece, mas você não vê o relato de que essa mulher deu água para Jesus, mas ele saciou a sede daquela mulher, ele saciou a sede daquelas pessoas. Jesus, sem dúvida alguma, fez com que aqueles sedentos pudessem ser saciados e pudessem ter mudança de vida. E que nesse dia o Senhor Deus possa saciar a sua sede, possa motivar você a viver não apenas para essa vida, mas se tornar sedento pelo reino de Deus, se tornar sedento pelo reino celestial. Que Deus te abençoe.